Veja um polegar positivo. Estamos no ar. O episódio 33 do Clube da Exame Invest começa agora e precisamos falar sobre investimentos. Que ano, que semestre, que mês e que semana. Episódio 33 indo ao ar na super quarta. Dia de decisão de Banco Central norte-americano, dia de decisão do Banco Central brasileiro. Super quarta merece a presença de um super gestor. Para isso eu peço um super reforço. Bruno Lima, venha para a mesa central do Clube da Exame Invest. Que super introdução, hein? Seja super bem-vindo. Pô, espetáculo. E tô curioso para saber que esse cara que está aqui conosco hoje, um velho conhecido, como este rapaz, este gestor, este analista, esta figura emblemática do mercado financeiro está conseguindo entregar um alfa tão relevante esse ano. Uma breve introdução. Vamos dissecar. Ano de 2022. Aliás, a gente vem chamando a atenção aqui para um ano que seria muito desafiador. Quase que todos os gestores sentando aqui na mesa central chamaram a atenção para o risco de uma reprecificação mais forte dos juros americanos, que de fato tem acontecido e tem espalhado um ceticismo, um mau humor aí nos ativos financeiros. Se você quiser ficar por dentro do que passa na cabeça dos melhores gestores, suas visões, suas estratégias, seus posicionamentos de investimentos de um jeito leve e descontraído, se inscreva no clube, aciona o sininho, deixa o seu like, porque agora vem ele. 2022, bolsas americanas acumulando quedas de 20% a 30%. Até o nosso Ibovespa não resistiu ao mau humor de junho, virou para ligeiramente negativo no ano de 2022 e o gestor de hoje está com uma valorização, está com alta de 15% nesse ano. Bolsas lá fora caem 30%. Nosso Ibovespa zerou. Era 20? E o gestor... 20 com 30. 20 S&P, 30 Nasdaq. Nossa bolsa virou ligeiramente negativo e o gestor de hoje está entregando ganho para os seus cotistas de 15%. Eduardo Biancheri, da Gard, sócio gestor de renda variável da Gard Asset. Seja muito bem-vindo à mesa central do Clube da Exame Invest. Primeiro eu queria agradecer... Com essa super introdução, ficou super encabulado. Não, mais que tudo pelo trabalho que vocês fazem. Assim, eu acho que uma forma de informação, tanto para o público geral, mas até para a gente, gestores, é esse trabalho que vocês fazem. Assim, o research do buy-side é um research de qualificação muito alta. Então, eu acho muito saudável isso o que vocês estão fazendo aqui. Pô, a gente então, eu queria agradecer. Imagina, a gente que agradece demais, cara. A oportunidade o programa realmente só dá muito certo porque podemos contar com pessoas como vocês, cara, do seu calibre na gestão, do seu calibre em idade de mercado, de poder vir aqui, cara, de um jeito super leve, de um jeito dentro de um clube, né, trocar resenha e compartilhar conhecimento. O agradecimento fica todo nosso, acho que a missão é exatamente essa. Ansioso agora para os próximos minutos do que conteúdo aqui que a gente vai conseguir explorar da sua visão e da sua performance, cara. Né? Fica aqui já realmente parabenização para o seu trabalho, para o trabalho da toda a Gard. E, aliás, os fundos estão abertos na plataforma do BTG. O link está aí. O link está aqui na descrição do vídeo. Fica o convite para conhecer melhor esse trabalho de todo o time da gestão da Gard. Eduardo, primeiro começando, cara, antes do quebra-gelo, é Eduardo? Com O. Com O. Eduardo com O. Isso. Foi... Vulgo Dodô. Vulgo Dodô. É italiano, né? Mas é engraçado, porque meu apelido, minha vida inteira, sempre foi Dudu. Meus amigos de infância, até um chefe meu um dia virou e falou: teu nome é com O, o que é isso de Dudu? É Dodô. E aí ficou Dodô. Dodô. E então no mercado é Dodô, e aí é engraçado que às vezes tem reunião com amigo e trabalho, um fica Dudu, outro Dodô, fica os dois, aí os dois, chama Dodô, chama Dudu, não tem problema. Fica à vontade. É que tu é italiano também, né, Daniel? Não é, né? Quase, Nascimento dá, rola mas pode ser. Só que não. Dodô, vamos começar agora até entender que sua carreira, né, vira Dodô no mercado financeiro. A gente quer entender como você entrou, sua trajetória até chegar na Gard, tá entregando essa super performance num ano super desafiador. Mas antes disso, cara, no quebra-gelo que a gente faz questão de passar para todo mundo que senta aqui. Rola um tempo livre? O que você costuma fazer de esporte no seu tempo livre? O que você faz no clube? Perfeito. Acho que assim, um pré-requisito para qualquer gestor é leitura, né? Então, acho que todo mundo que passa por aqui, ou a grande maioria, deve ler muito. E é uma coisa que eu faço por prazer. Então, isso eu destacaria. Surf. Opa! Cara, terceiro surfista no clube. Ou quarto. Então, esse daí, infelizmente, cada vez menos. Mas sempre dá um jeito.
E aí, os outros dois que eu acho que vale a pena destacar, eu sempre fiz artes marciais. Então, de 8 anos pra cá, eu faço Muay Thai. Caraca, vamos registrar Literalmente esse. bater no mercado. Vamos registrar esse. Não? Como é que o cara consegue Não? bater no mercado? E o último que eu adquiri, vamos dizer, de hobby, de 8 anos pra cá, mais ou menos também, é arte. Eu sou colecionador, eu tenho uma galeria de arte. Olha aí. Então, hoje em dia, eu aloco quadro? tempo para isso. Geralmente quadro? É tudo, né? Tudo, escultura, quadro. Exatamente. Arte contemporânea. E só por aí, e aí naturalmente você já tem um outro conhecimento que você busca para ele tá ligado ao teu novo business, mas naturalmente também é um... Você falou que alguns hobbies, arte marcial, artes, leitura, surf. Qual deles que você vê alguma similaridade ou que de alguma forma complementa o seu trabalho no mercado financeiro, assim? Leitura, sem dúvida, né? Mas eu destacaria o que, assim, para fazer uma relação, arte eu acho que é o oposto. Assim, claro, tem um ativo real, Sei, né? dá até para treinar isso, etc. mas enfim. Mas assim, o que me agrada é a parte que muito não tem nada a ver com o mercado financeiro. E como a gente dedica muito tempo para o mercado, acaba que vira uma coisa prazerosa, né? Mas o Muay Thai eu acho que é uma coisa interessante, porque primeiro que você está sempre atacando, mas sempre prestando atenção na defesa também, né? Em se defender. Então, toda vez que você ataca, você tem que estar muito fechado, muito protegido. Interessante. E você nunca tira o olho do oponente, né? Então, acho que no mercado, você também tem que estar sempre se protegendo e sempre de olho, né? Da onde pode estar vindo o contra-ataque. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa, eu faço antes de trabalhar, então... É uma forma de você botar endorfina para fora. Boa, na bolsa abrir. Aliviar o estresse, especialmente dependendo de como foi o overnight, né? Mas então, assim... E o legal, isso acho que vale para o esporte no geral, é você ver a evolução, né? E eu acho que como gestor também, né? Você está sempre tentando evoluir. Treino, aquela entrega ao longo do tempo traz resultado. Então, eu destacaria... Cara, bacana. Pô, se permite, a gente vai... Eu e Bruno Lima estamos construindo aqui um e-book, um livro de todo mundo que passa aqui. Acho que tem aprendizados, as principais, né, passagens de quem senta aqui na mesa. Então, a gente registra o esporte de todo mundo. Vamos registrar Muay Thai, se permite. Claro. Dodô, registrado Muay Thai. Primeira arte marcial a entrar aqui num clube. Um clube bastante heterogêneo nesse sentido. Já tivemos piano, já tivemos golfe, já tivemos hipismo. Agora, arte marcial estreando aqui no clube. Com o Dr. Biancheri da Guard. Dudu, a gente quer muito saber, cara, o que está por trás da sua arte de performance, não só da tua história no mercado, mas principalmente nesse ano, que está um ano muito desafiador, né? Entregar resultado principalmente em bolsa. E a gente quer saber o que está por trás desse teu forte alfa aí desse ano e as suas visões para o segundo semestre. Antes da gente entrar nessas discussões de investimento e posicionamento de cenário, mais propriamente dito, rapidamente, como é que foi sua trajetória? Como é que você para no mercado financeiro? Legal. Eu me formei nos Estados Unidos, eu fiz engenharia mecânica e economia numa faculdade muito boa, Hopkins, né, aqui de medicina é bem forte. E quando eu me formei, eu tentei ficar nos Estados Unidos. Então, eu apliquei para os IBs lá das principais casas americanas, mas não foi aceito nenhum. E aí, cheguei no Brasil, né, vindo dos Estados Unidos, de uma faculdade boa, achando que ia escolher onde ia. E eu, hoje em dia eu sou feliz, mas eu acabei indo para o back-office do Pactual. Então, eu trabalhei no Pactual durante 3 anos e meio, 2 anos no back-office, que era a junção com o BRS, e depois fui para a PCP, que cuidava do dinheiro dos sócios. Ali foi meu primeiro contato com o equity, porque eu fazia equity US e funds of funds. E o legal ali é que a gente investia em Bill Ackman, em David Einhorn, em vários gestores lá de fora, e era muita leitura de carta, entender como que eles investem, a linha de raciocínio e tudo mais. Então, passei pela PCP quando veio o Great Financial Crisis, né? E o meu chefe na época, que super legal, o mesmo que me deu o apelido de Dodô, virou para mim e falou, um dia o suíço vai mandar demitir, vai ser os 2 júnior, vocês 2, etc. E aí eu fui pro Barclays, pro sell-side. Fiz sell-side durante 1 ano, setor imobiliário, na época ainda a época boa do setor, com follow-ons, etc.
E quando o Duda, da Ocam, né, na época plural, Passou aqui. passou. Episódio 31, acho. Dois episódios atrás. Foi. Sensacional. Eu sei que Pismo era ele e Golfo Pismo era o era Guerra. ele. E O Golfo primeiro era o que eu não Guerra. sabia quem era. Exatamente. O piano, fica aí pra descobrir a história do clube no livro que vem aí, quem foi que deixou piano aqui no clube. Então eu fui pro Barclays, fiquei um ano, quando o Duda me chamou para montar a Ocam, porque peguei cota 1, né? Fiquei 4 anos e meio com o Duda, então entrei como um analista júnior e saí como gestor. Depois fui para Gauss, fundar a Gauss também, que eu peguei cota 1, então com o Fábio Okumura, fiquei 3 anos e meio. Quando o Léo Breder, que foi meu sócio na Plural, me chamou para montar a mesa de multimercado do Santander. Montei, fiquei 2 anos e meio com o Léo, e agora tô na Gard, que eu tô animado, porque é uma asset que já existe há 8 anos, muito bem estruturada, mas que eu vim montar o business de equity. Então, você pode ver que eu sempre gostei de empreender, né? Sim. Eu peguei cota 1 de Mexe 3 com assets. vocês. Então, eu vi assim com o melhor dos dois mundos, né? Uma coisa estruturada, mas com essa possibilidade. Pô, legal demais. Mas, respondendo diretamente a pergunta como que eu fui acabar no mercado, eu acho que o mercado naquela minha época, e nas gerações anteriores também, era o mundo tech de hoje em dia, né? Então... Tava tendo aquela onda, assim, todo mundo... Então, assim, eu fui parar no mercado porque eu queria estar no mercado, mas a grande verdade é que eu nem sabia o que era o mercado. Verdade. Isso é o clássico, né? Mercado financeiro, no início, parece um bicho meio... Vocês foram na mesma época do Eterno. back-office do Pactual? Não, o Dodô, pô, acho que eu sou um pouquinho mais, só um pouquinho mais velho Mas que tu o tá bem. Dodô. Mas tu Obrigado, tá cara. inteirão, cara. Obrigado. Vai ser... Era um pouquinho... Vamos entrar em cenário, cara. Vamos Bora. entrar em Não, acho que entender o que tá por trás dessa performance. Então, do isso que eu ia falar, porque só para contextualizar também, né? O fundo que o Dodô toca é um long bias, né? Então você tem essa flexibilidade maior Sim. de você conseguir, Exposição, né? Tipo, né? Tá mais comprado, até pode ficar net Pode. vendido quanto, Dodô? A gente tem um limite interno do long bias em 65%. Tá, então você Tá. poderia ficar ali, pô, menos 65, Posso. enfim. Cara, acho que é legal pegar isso, Menos né? 65 a mais 130, tá? É como a gente trabalha. Acho que é legal pegar esse período de como é que você foi evoluindo o cenário, de certa forma, para você, né, colocando isso na carteira. Porque a gente sai de um mundo que estava... Beleza, você tava lá uma percepção de inflação, mas, poxa, a inflação lá fora, estamos discutindo isso, sei lá, tem quanto tempo? E o momento exato que esse negócio que ia Da começar virada. a fazer preço, né? Porque até pouco tempo a CPI tava, cara, 4.700, sei lá, 4.500, enfim. Como é que foi? Acho que é legal dar um start, não sei se tem algo que complementar, mas nessa linha, né? A gente sai disso, você tá 1 ano e meio na Gard. Então, nesse 1 ano e meio, a gente saiu do mundo de juros zero com real negativo. Como é que você foi calibrando, né? Ao longo do tempo, essa tua posição, como é que você foi fazendo essa leitura de cenário ao ponto de você falar assim, não, cara, agora isso aqui vai acontecer, vou olhar para um lado. Legal. Eu vou focar mais eu diria, nos últimos 7, 8 meses, porque, como qualquer empresa, né, o início você tem todo um trabalho de reorganização da equipe, dos processos, Filosofia, princípios. exatamente. Então, acho que o ano passado foi um ano muito focado nisso. Mas, pegando aqui a parte de cenário, a casa estava com uma visão, o teu amigo, o Wix. Grande, lindo nome, Daniel Wix. Gente finíssima. Estava com uma casa muito preocupada, que você falou, com inflação. Tá? Eu acho que muitas casas brasileiras estavam, e talvez de mercado emergente no geral, mas o americano menos. E o que a gente fez nisso, né? A gente montou uma carteira baseado para um cenário inflacionário. Então, qual que é o grande call? A questão, eu não acho que é a inflação, né? As medidas que o Banco Central tem que tomar para conter essas inflações e como isso impacta os ativos. Então, a nossa visão ali em outubro já era que o Fed estava sendo muito leniente com isso, com essa inflação, e cada vez escorregando mais para ficando atrás da curva. Em janeiro e fevereiro, isso começou a ficar bem claro para a gente. Mas o tamanho do estrago ainda não estava claro. Então, o que a gente fez ali? A gente posicionou uma carteira buscando alfa para esse cenário.
Então, a gente concentrou em bancos, mas em muito maior escala em commodity, tá? Que a gente continua gostando no relativo. E aí, em commodity, eu diria que tanto atrelado à China, mas principalmente o oil, né? E eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque veio muitos gestores macros aqui muito bons que já explicaram tudo isso. E pegaram bem, né? Pegaram bem. Então, eu vou focar na parte como que isso impactou equities, tá? Então, em posições nesse sentido, e na parte de proteção de carteira, em empresas de long duration, que sofrem em um cenário de maior aperto monetário, de maior inflação, que consome margem, não tem pricing power, etc. Foi essa montagem de carteira durante os 5 primeiros meses do ano, tá? A geração de alta. De 2 meses para cá, a gente montou uma posição apostando contra a Bolsa Americana, tá? Porque o que a gente notou ali? Que o Banco Central estava muito behind the curve. Então, assim, a necessidade de aperto monetário ia ser consideravelmente maior do que estava precificando nos mercados. E fazendo um paralelo aqui, a gente viveu isso recente, no final do ano passado. Né? Quando você tem uma inflação pressionando, esse aperto é o pior cenário para ativos de risco. O PIB é revisto para baixo, receita é revista para baixo, margem que estão no high histórico nos Estados Unidos vai sentir pressão das duas pontas, da receita e dos custos. E o teu custo financeiro também aumenta, né? Porque as empresas foram fazendo buyback, um monte de coisa, e se encontra uma estrutura de alavancagem maior do que o passado. Nada de... Não é um problema que nem... Não me parece ser que nem Great Financial Crisis, onde você tinha um problema sistêmico, exatamente. Mas você, resumindo, assim, você está desfazendo 10 anos de estímulo com estímulo exagerado nos últimos 2 anos, né, especialmente pós-pandemia, e tudo isso tem que ser desfeito. Então, na nossa cabeça, o risco e retorno ali de apostar contra era bem favorável, tá? Se eu puder dar já uma palhinha do visão para frente, vou deixar você falar. Não, a provocação, a gente vai querer muito saber, talvez ainda manter, porque assim, obviamente janelas de performance fica aqui ao gosto freguês, você pode pegar, obviamente, quanto mais longo, isso aí a Gast tem de sobra de poder entregar consistência de resultado, obviamente, né, aquele famoso disclaimer que também, performance passada, né, nenhuma garantia de retorno futuro, mas cara, é um ano de fato muito particular para os mercados em geral. Cara, uma inflexão talvez de estrutura, não só de conjuntura que a gente está observando. Assim, eu tenho 15 anos de mercado, nunca vi essa reprecificação que juros nos Estados Unidos está tendo. Sim. Eu peguei uma geração que, cara, juros era sempre para baixo, inflação era sempre para baixo, bolsa era sempre para cima, né? Então, assim, está num momento realmente muito interessante do que a gente está passando. E, cara, realmente, assim, essa sua performance no primeiro semestre, do seu time na Gard, já está entregando 15% de resultado. Fico um pouco curioso, assim, se teve algum herói ali da carteira, ou se realmente foi muito essa dinâmica, essa flexibilização ao longo do semestre. Legal, assim, é até bom você perguntar isso, porque não teve nenhum herói. Acho que isso é uma consequência dos processos. De uma gestão ativa. De uma gestão ativa, de acertar cenário, acertar temas. E uma coisa interessante que você falou agora é que você está certo. Assim, eu estou cada vez mais estudando o final dos anos 70. Exatamente. Porque, para mim, quando você olha para a inflação, desde lá que você não via. E é engraçado, você pega esse Banco Central dos Estados Unidos, que, desculpa, eu acho que está fazendo um péssimo trabalho, desculpa botar tão forte assim, mas é minha opinião. E do mundo inteiro, tá? Isso, coisa de ficar dando forward guidance. Pô, se você não consegue prever 2 semanas à frente, você vai prever 2 anos. Então, assim, tudo isso, assim, mas o que eu ia falar é o seguinte, eu acho que a gente está vivendo momentos que a gente não vive há talvez 40 anos, não sei. De quê? De inflação, de quê? De delta da Treasury, né? O quanto que ela andou, você mesmo falou, eu nunca vi, eu também não tinha visto, tá? Acho que a última vez que teve esse movimento, se eu não me engano, eu não sei se foi no final dos 70 ou você chegou a ter nos 80, mas estamos falando de... Quando o Volcker entra. Isso, exatamente. Mas isso é uma coisa que é interessante. Você pega o Banco Central atual, o que eles falam? O meu playbook é de 94, que é quando você teve a extraordinária, com juros extraordinários, e eu sou um fã do Paul Volcker. Beleza, isso é o que você está falando, mas o que você está fazendo é o oposto.
Você está sendo leniente. Então faz uma extraordinária. Agora, eu acho que ele perdeu o time. Então ele está cada vez mais no corner, né? O famoso, Refém do mercado. O famoso soft e hard landing, está cada vez mais difícil ele operar o soft landing. Interessante. Então, assim, a nossa visão é um pouco... teve uma reprecificação grande nas bolsas, mas na nossa visão foi... quando você olha para Equity Risk Premium, está em linha com 2, 3 meses atrás. Ou seja, a reprecificação que você teve agora foi só uma consequência dos juros. Se ainda não teve na nossa cabeça essa segunda e terceira derivada, até mês passado o mercado estava revisando o earnings de S&P para cima, com revisão do PIB consideravelmente para baixo. Então, assim, a gente acha que pode ter alguns vetores que ainda jogam contra a bolsa. Essa taxa continuar subindo, começar a revisão de earnings para cima. Para baixo. Para baixo, desculpa. E talvez mais importante de tudo é que você, nesse cenário de incerteza, você demanda mais prêmio de risco. E, na nossa opinião, a Bolsa lá não está apresentando ainda esse prêmio de risco necessário. Você quer falar? Não, acho que a pergunta é exatamente. E a Bolsa aqui? Exatamente nessa analogia. Boa pergunta. Deixa eu só, antes de você, porque assim, uma coisa tá ligada à outra. Só para dar um número, né? O lucro por ação do S&P tá mais ou menos, acho que queda de 0,6 ou meio flat, alguma coisa por aí, ou seja, nessa linha, né? Não teve, o mercado não reviu. Mas Bolsa aqui e antes, pegando esse gancho do Daniel, hoje o mercado precificou 75, né, para a reunião. Sim. Né? Sim, quase. Mas depois de um negócio que a gente talvez não viu há muito tempo, né? Notícia de jornal. Ser 1 ponto percentual. Começou isso, né? Então, mas assim, o meu ponto é o seguinte, pô, até ontem era 50 de consenso, veio uma notícia de jornal no Wall Street Journal, o mercado deu uma corrida ali, todo mundo começou a botar, o 75 virou consenso. 75 hoje é o cenário base. Tua cabeça, se o Banco Central americano viesse hoje com 100, você acha que a bolsa, o mercado recebe bem ou mal? Eu acho que mercado... dizer como o mercado reage é sempre tricky pra caramba, eu tô te botando aqui no fogo. Mesmo se você rodar o backtest disso daí é difícil. E não é puro fundamento, né? Tem muito emocional, especialmente em anos como esse. Então, eu não sei dizer como reagiria. Eu acho que reagiria mal. Também. Mas eu acho que é a coisa certa a se fazer. Entendeu? Nessa discussão de ancorar um pouco mais. Exatamente. O que eu acho 75 na minha cabeça ruim. Porque ele veio durante muito tempo martelando 50. Fica um meio termo. Exatamente, ele está perdendo credibilidade. Virou refém do mercado. Deu porque o mercado precificou. Isso. Então, ou dá 50, que aí ele pelo menos mantém alguma credibilidade, ou dá o 100, que ele dá uma mensagem que vai atacar isso da forma que ele usa de exemplo. Então... Bom ponto. Agora, desculpa, acho que a luz desse ponto aí, né, vem isso... A bolsa, você falou, né, você fez uma descrição aí sucinta e bastante precisa desse momento ainda acionário norte-americano, ainda estar talvez no meio aí de digerir essa nova conjuntura para frente de revisão de crescimento para baixo, revisão de juros para cima. E lá parece ainda ter um mal-estar ainda mais presente, ou seja, algum ceticismo aí, pelo menos por curto prazo, enquanto a gente entender melhor qual o nível de equilíbrio aí dessa correção que está acontecendo. Mas e Brasil? O mercado acionário aqui no Brasil? No relativo, a gente gosta do Brasil. Tá, no relativo. Por quê? A gente tem uma visão um pouco mais otimista da China que o mercado. É uma visão que também, junto com... Eu falei, os Estados Unidos, 2 anos, 2 meses atrás, começou a ter essa visão mais direcional negativa. China, 1 mês atrás, a gente começou a ficar mais positivo. E aí, qual que é o racional disso? Vai viver com a espada do Covid na cabeça. Não acho que eles vão mudar essa política. Mas me parece que cada vez eles estão sendo mais eficientes em como controlar, cada vez os ciclos são mais leves, etc. Então me parece, e além de todos os estímulos que estão sendo feitos, me parece que conforme isso for voltando no tempo, etc., a gente está deixando o pior momento para trás, né? Então, assim, para o Brasil, China é extremamente importante. Então isso é um fator. 2, a gente está longe da guerra, então toda ali a Europa, do jeito que está sofrendo, né? Claro que impacta todo mundo, mas a gente hoje é net exportador de petróleo, então isso dá também um conforto, né, nesse cenário, apesar que para a população é uma história diferente. E eu acho que o principal é o trabalho que o Banco Central fez. Tá? Então, assim, eu não gosto da comunicação
de ficar dando guidance para o próximo, etc. Mas o dever de casa aqui foi feito. Tá? Historicamente, se você olhar todo esse risk-off que está acontecendo no mundo, o nosso câmbio, na minha opinião, deveria estar muito mais depreciado. Não está porque os juros... Então, assim, infelizmente, o Brasil consegue sempre se encontrar nessa situação, né? Que eu estou falando o seguinte, normalmente a inflação no Brasil é uma inflação que a gente se autoimpõe, né? Seja através do câmbio, porque faz coisas fiscais, seja através de estímulos demais, né? Então, ou canetada que uma hora estoura, coisa do gênero. Então, a gente se impõe. Dessa vez, a gente está importando inflação. Não é um problema nosso, é um problema global. Então, eu estou falando, pô, o dever de casa foi feito, mas o problema é grande, é o global. Então, no relativo, eu gosto de Brasil, mas no absoluto, apesar de todas essas características que eu falei, que eu acho que a gente sai melhor... eu acho que a gente é emerging market e a gente sofre como classe de ativo. Pelo menos no primeiro momento. Exatamente, com risk-off. Então, mas nesses patamares, a gente começa de uma forma, eu diria, demandando muito mais prêmio de risco, né, dado o cenário, mas a gente começa a adicionar um pouco de posições Brasil através do trabalho bottom-up que a gente faz, micro. Agora se levantou uma bola que a gente vai começar a cortar. Né? O seu trabalho de... Não, o trabalho de bottom-up. O que você está selecionando dentro da Bolsa Brasileira para carregar aí, enfim, pelo menos nesse horizonte aí que se desenha no segundo semestre. Como você falou, os Estados Unidos ainda sendo uma certa fonte ali de ceticismo, né, de risco, pelo tamanho do desafio que o Banco Central tem, pelo tamanho de ajuste ainda que os mercados tendem a fazer ou digerir, principalmente nos ativos acionários. Mas, pelo outro lado, uma China provavelmente passando ali por um ponto de inflexão, onde o pior já passou, tentar ver agora o que é essa recomposição, essa retomada no segundo semestre, e uma bolsa que no relativo começa a apresentar algumas oportunidades. Qual é a primeira que você traz aqui para a mesa para a gente discutir? Um primeiro setor, papel, que você está realmente começando a entender um bom momento de entrar? Eu acho que, assim, tem vários ativos que eu vejo valor na Bolsa brasileira, tá? Então, e é um ativo que eu acho que muita gente que passa por aqui carrega. Então, assim, a gente gosta de Localiza, a gente gosta de Pets. Mas, assim, um ativo que eu gosto do risco e retorno, e eu sempre enfatizo o risco antes do retorno, porque a gente está em um momento que eu acho que o peso do risco, né, tem que ser considerável, você tem que, a margem de segurança que eu falei tem que ser muito maior. Balanço de risco. É a raiz, tá? Bem ou mal, essa questão de ESG, né, que está tendo muito mais questionamento, dado todo o impacto que tem feito no mundo, né, especialmente no petróleo, mas em outras... através de outras formas também, mas ela realmente é uma empresa ESG, no sentido de que o produto que ela está buscando é um produto de energia limpa, né? Eu acho que a gente continua bullish petróleo e açúcar, tirando quando você tem medidas que nem a PLP. Na teoria tem uma correlação com o petróleo, né, pela paridade. E um management muito bem provado, né? Assim, bem ou mal, é um management Cosan com Shell, né? Então, assim, e a gente vê valor nesse preço. A gente acha que a simetria de tudo todos os projetos que ela tem, tudo bem que tem muito projeto, né? Tem muito crescimento esperado, não no preço, né? Mas no que a empresa fala, no preço a gente acha que tem pouco, oferece uma simetria positiva, e especialmente levando em consideração o risco. É uma posição que eu durmo tranquilo. Porque o papel o setor sofreu bem agora com essa discussão do PLP 18, né? Que é você levar o ICMS para 17% de combustível, tira a competitividade do etanol, né? Você traz gasolina, deixa mais competitivo. Aí na discussão do economics, né? Entre produzir açúcar e etanol, você produz, né? Vou produzir açúcar, balanço de... Mas digo assim, a R$5, que é o que Raizen tá. Né? Qual o ticker, Bruno Lima? Raiz 4. Raiz 4. Raiz 4.
que é a discussão do, assim, na tua visão, quando a gente faz aquela né, no jargão ali, o approach, né? Quando você olha a soma das partes, que é a forma que todo mundo gosta de olhar. A R$5, o que você acha que tá ali precificado a R$5 em raiz, hein? Ó, não vou conseguir te responder de cabeça aí. Olha aí. O que tá mais mispriced ali? O que você acha que não estão eu precificando vou ter que direito? ligar aqui pro meu analista. Não, Mas o que eu diria é o seguinte, a gente acha, o que eu posso falar, assim, eu não sei o número exato, Claro. mas assim, eu acho que tem pouco, tá? A gente... Renováveis lá. Exatamente, toda a parte de biocombustível, renováveis, tem pouco. A operação da Raizen, ela melhorou ultimamente, especialmente a ponta fraca, né? Porque a parte de distribuição há muito tempo, que na minha opinião, é o benchmark. Mas a parte de açúcar, que decepcionou especialmente uns 5 anos atrás, 6, eu começo a ver dados de que está melhorando, assim, esse investimento que eles fizeram no plantio, essa compra da Biosev, que também era uma coisa que sempre tiveram... a Dreyfus teve dificuldade e a Biosev, a própria Dreyfus já vinha fazer um turnaround ali bem feito, o Pactual estava envolvido, etc. Mas eu acho que a Cosan está dando continuidade a isso. Então, assim... Estou falando tudo isso para falar, e aí eu queria adicionar uma coisa que você falou da gestão ativa esse ano, tá? E eu acho que esse ano é um ano de vol, né? Você vê. Então, assim, a gestão ativa lá, como a gente faz, é tudo baseado em plano de voo, tá? Não é e aí no 5... Assoprou pra cá, vambora. Já está definido no 5 o que é pra que gente fazer, feito. exatamente. Então... nesses níveis, níveis que a gente volta a achar que faz sentido adicionar. Boa, legal. Boa, legal. É um dos principais teses também da gente lá da equipe do banco. Raiz 4. De açúcar e etanol. Algum outro? Você falou Pets. Eu lembro que Pets apareceu aqui muito nos primeiros episódios. Pets é curioso, Da Aline né? Cardoso, se não me engano, episódio 3 do clube. Não, o Bruno Reis. Garcia também, acho que comentou Garcia de Pets, na época, se não estou enganado. Que é um nome curioso, porque assim, todo mundo olhava Pets, é aquela história de crescimento, né? Sim, Múltiplo alto, sim. E não lembro que não era consenso. Não. Eu lembro da Aline. Sim. No episódio 3, se não me engano, do clube. 30 episódios depois, cara. Como é que tá esse case? Como é que tá esse papel? E você destacou aqui que você gosta. Sim, a ação em si está se comportando muito mal. Mas uma coisa que é interessante, e eu puder puxar um outro que eu acho que funciona aí, é a Rapvida, tá? Por quê? A gente gosta, mas a gente está se questionando porque tem decepcionado demais e a comunicação tá ruim, etc. Na Pets eu não vejo isso. Eu acho que está entregando o operacional. Então, assim, essa que eu acho que é a divergência na nossa visão. Uma coisa é o price action, né? E aí, na minha opinião, a hora de ser contrarian, que é quando o preço está variando, na nossa opinião, do valor intrínseco. Você levantou um ponto, Bruno, que é muito importante. Ela ainda tem múltiplo alto. Sim. E isso cria uma falta de defesa no mercado que nem agora. Mas para o investidor que tem que consegue, em alguns ativos, ter um horizonte maior, se você olhar o múltiplo 3, 4 anos à frente, me parece bastante descontado. Se você olhar o ano que vem, continua caro. Então, assim, depende como que você está olhando. Dito isso, é um setor que é um setor, assim, você me perguntou, carteira wise, eu acho que a gente está em commodities ainda, e a gente, e aí aquela visão de China, né, também está correlacionada do petróleo, que a gente falou rápido, mas os outros cases são cases que, na nossa opinião, tem pouca correlação com o PIB Brasil, tá? Nem acho que o PIB Brasil vai se deteriorar tanto, ao contrário, as últimas revisões foram para cima. Mas eu acho que, infelizmente, no cenário que a gente está vivendo de financial tightening e inflação, quem vai sofrer é a renda da população. Então, isso é uma coisa que a gente está evitando. Tá? Consumo varejo. Eu acho que o call do primeiro semestre foi inflação. Call do segundo semestre, acho que pode ser crescimento global. E no Brasil, comprometimento de renda. Tá? É como a gente está pensando um pouco ali. Mas eu estou falando isso para falar, então na carteira a gente tem commodity, tem essas que a gente falou, e tem cases pouco correlacionados ao PIB. E Pets, na minha cabeça, claro, tem um trade down, né, comprometimento de renda, mas assim, é resiliente, tá? Eu investi durante muito tempo também na Zoetis, que é uma empresa de animal health nos Estados Unidos, que, se eu não me engano, o Bill Ackman chegou a ter posição.
Mas as OERs, assim, constantemente beat mercado, não sei o quê. Esse business é um business que eu acho muito interessante. O ser humano trata o cachorro igual a um ser humano. Às vezes melhor que o ser humano. Então, assim, cara, e tem coisas básicas, tipo a ração. É muito difícil fazer o trade down da ração do teu cachorro. Você faz o trade down na coleira, não sei o que, né? Então, assim, isso nos dá conforto. E a gente realmente acha que ele está criando um ecossistema ali, seja através da marca própria, acelerando isso com o Z-Dog, seja indo para o health, né, com um monte de coisa, que fortalece muito eles. Então, é uma tese que a gente continua investindo e olhando até para aumentar, dependendo de preço. Boa. Interessante. Posso puxar uma provocaçãozinha? Fala aí. Não, eu ia explorar só... Fica à vontade. Dar um zoom aqui no tema de petróleo. Que realmente, assim, para os membros do clube que estão acompanhando o programa, desde outubro, novembro do ano passado, tem gente aqui trazendo. Desde o petróleo estava 70, 80 dólares, a gente aqui trazendo. Verdade. Início do ano trazendo, continuam trazendo. É você que vem reforçar essa pauta do petróleo. Então, assim, o long petróleo, nos últimos 6, 7 meses, foi muito forte, foi muito bem antecipado aqui no clube e, de fato, aconteceu, né, se materializou. E de alguma forma até foi consensual. Muitos gestores aqui passaram trazendo esse ponto e que todo mundo pegou, todo mundo acertou, vamos dizer assim. Só que o que não era tão consensual, o cavalo aqui na Bolsa para se pegar esse tema. Então, assim, qual é o seu cavalo hoje que você mais gosta daqui na Bolsa Brasileira? Que Bolsa lá fora realmente já rolaram aqui de algumas discussões, mas Bolsa Brasileira, que é o papel que você mais gosta para pegar esse tema ainda de petróleo e Petrobras, cara? Como é que você enxerga o papel da Petro com esse cenário muito favorável para o business dela, mas com uma sombra eleitoral cada vez mais forte? Aí Sim. Eu desculpa às vezes não responder tão direto. Não, tá, imagina, vai lá. Então vou dar minha enroladinha, mas, né, falando a forma que a gente pensa. A gente tava com um call muito bull em oil, que nem você falou, acho que era um call consensual. A casa tava, né? A gente tem uma mesa de commodities que acho que faz um trabalho muito bem feito. Eles estavam com essa visão. Mas o nosso call não era nem tanto do oil subir, apesar que achava que ia subir. E sim da curva ser constantemente revista para cima. Ou seja, é que nem os juros. Higher for longer. Era esse o nosso call. E isso vem acontecendo. Eu não acho que terminou. Acho que o problema no petróleo o buraco é muito mais embaixo. Acho que se não tivesse lockdown na China, a gente provavelmente ia estar vendo petróleo não sei aonde. E eu acho que vai trend higher. Mas eu não quero fazer um call na commodity. Agora, o que eu acho é que a curva está em muito backwardation e vai continuar essa revisão para cima. Então, é uma classe de ativo que eu acho que vale a pena estar investido. A gente nunca investiu na Petro, tá? Por quê? Pelos motivos que você falou. Interferência, eleição. Quando a gente olhava a Petro, a gente olhava e falava assim, cara, a Petro é mega deep value. Mas aqui eu tenho esses outros 5 ativos que me dão um retorno. O famoso risco-retorno que a gente menciona. Ajustado por risco, eu prefiro esses ativos. Então, como que a gente fez esse play? A gente fez através de ETFs nos Estados Unidos, XLE Shop, né? São bem diferentes. Aqui são as majors, 50% das empresas. Shop extremamente pulverizada, smaller, tem shale gas, né? Etc. A gente fez através de açúcar e a Raizen e a Deco Agro, principalmente. E no local, inclusive hoje teve o pricing, a gente gosta da Petro Recôncavo. A gente é prio, mas chegou uma hora que valuation-wise a gente achava que tinha mais sentido a Petro Recôncavo. E a Petro Recôncavo, ela está aí há décadas e com um histórico já provado de recuperação de postos. Então, nessa dinâmica de venda da Petro, quem que eram os listados, quais eram os cavalos, né? Que, na nossa opinião, iam se beneficiar? Prio e Petro Recôncavo. Então, a gente teve prio e em algum momento a gente migrou para Petro Recôncavo. Então a gente fez um cluster e aí a gente vai fazendo a gestão ativa entre esse baseado em preço. Um pouco isso. Bacana. Bom, interessante. Não, que a minha provocação é ser menos na discussão do grupo, da parte de commodities e mais quando você falou da parte do Brasil. Como é que está a tua visão no sentido, a visão da casa até, né? Nessa discussão que você falou um pouco do Banco Central de, cara, você acha que faz sentido olhar
para ações, você tem alguma, você citou uma aí mais ou menos, que né, se beneficiaria dessa redução, né, do ponto de inflexão de juros, da inflação ficando ancorada e de algum momento o mercado começar a olhar e falar assim, cara, beleza, agora o juro vai começar a ficar bem comportado, eu vou comprar essas ações de duration longo, a galera né, exposta à curva de juros. Assim, hoje eu não consigo comprar essa tese. Tá. Não, que nem eu falei, não por um motivo nosso, mas pelo motivo global. Assim, Tá bom. eu acho que, inclusive, você pega a curva aí, ela tá abrindo mais, né? Por um motivo global. Então, assim, eu diria, a minha forma de ver é a oposta. Ainda bem que a gente fez o dever de casa, senão não sei o que estaria acontecendo. Então, assim, eu tô começando a comprar alguma coisinha de mercado doméstico um pouco mais cíclico, mas nada a ver com call de juros e sim de assimetria. Tá bom. Coisa que eu acho que exagerou e que o risco-retorno começa a ficar atrativo, mesmo em um cenário que os juros continuam abrindo. Acho que é um pouco isso. Bom ponto. Bacana. Trazer um momento doloroso Aquele do Muay tá Thai. na hora, né? Do Muay Thai. Onde ele não viu, aqui, onde ele não viu o aqui. adversário, né? Onde ele não viu aquele pezinho chegando. Muay Thai, obviamente, todas as massagens, mas tem, os golpes têm nome ou é soco e chute e se vira? Mas uma coisa interessante, eu comecei fazendo karatê quando era novinho. Depois eu fiz judô, fiz jiu-jitsu durante anos. E cada arte marcial, ela tem uma coisa específica, né? Tem a linha dela tem ali. Disciplina, outra estratégia, outra... Né? Então, isso é uma coisa que... Mas Muay Thai, qual golpe mais violento, ou mais assertivo, ou mais agressivo no Muay Thai? Tem essa coisa, tem algum nome? Sei lá, um mata-leão. Fala qualquer nome aqui pra gente brincar. Fala um... eu soco. tenho todos do boxe, né? Que é o jab direto, gancho. Beleza, né? vamos de direto, vamos de gancho. É um ganchinho Dodô, bom, seguinte. Né? Não, gancho não, porque gancho você... Cruzado. Né? Cruzado. Aquele que, pô, pega, dá uma dor de cabeça danada. Eu já levei um. 12 Já horas. levou um cruzado? Já, cara. Dodô, cruzado. Boxe. Pega essa agora. O momento deu ruim aqui, que a gente gosta muito de compartilhar, cara. Que os gestores compartilhem aqui com a gente, porque a gente brinca, né? Tá todo mundo realmente... O natural é contar as belas performances, os grandes ganhos, os grandes acertos. A gente gosta muito realmente de... Em algum momento da carreira, você já deve ter realmente dado ruim. Bom, aquele investimento, aquela tese que você se dedicou e acompanhou e visitou management e foi você criando uma convicção e você foi grande e, meu camarada, veio um cruzado que você ficou tonto, demorou pra você entender até onde você tava. Já aconteceu isso alguma vez, cara? Eu vou fugir um pouquinho da resposta. Cara, é bom de esquiva, hein, Bruninho? Muay Thai tá fazendo muito bem a ele Tem aqui. muito espelho. Mas não, eu ia falar o seguinte, teve um evento muito claro na minha carreira, mas eu diria que não foi uma ação, e sim carteira como um todo. E foi meu último ano na Plural, na UCAM, que... P&L-wise foi o meu pior ano. Doeu. Mas foi o ano de maior aprendizado. Acho que isso é o mais importante. Assim, e no nosso mercado, assim, você está falando da minha performance, você começou falando muito bem, né? O passado não é garantia de futuro. Então, sei que vão ter outros, mas cruzados mas você vai aprendendo a lidar e, mais que tudo, a como agir nesses cenários, né? Então, assim, meu último ano lá foi um ano de muito aprendizado, doloroso, mas de muito aprendizado. E mais que tudo de amadurecimento como gestor, eu diria. Então, ali deu tudo errado. Não dá nem para eu apontar alguma coisa, foi tudo errado. Mas mais micro ou macro, assim, no sentido... Mas eu diria que mais que eu não estava preparado para aquela quantidade de risco que eu tinha e comecei a me perder nas tomadas de decisões, começou a vir contra, e em vez de eu diminuir risco, né, porque eu estava errando, eu fui aumentando. Então, assim, foi na ótica de risk management, do que fazia em momentos difíceis, etc. Isso eu estou falando de 2014, né? Tá. Então, assim, mas foi um ano que me marcou, assim, como aprendizado. Legal. Interessante. Bom, legal, não, é importante, gestão de risco pra caramba, né?
Super. Exatamente. Às vezes fica aqui, capacidade analítica, análise, valuation, métricas, experiência de chegar em valor, entre aspas, justo, price tag, e você esquece às vezes do fundamental, que tem um risco aí antes que você tem que saber gerenciar. Bacana. E eu agora... tive um professor, que eu sei que essa pergunta vai vir depois, mas não vou usar... Ele assiste o clube, Bruno. Claro, Pô, que prestígio, cara. Mas eu não vou usar ele depois, porque senão não vai. Mas o Fábio Kumura, da Gauss, ele era tesoureiro do Itaú. Sim. Né? Ele é, assim, eu aprendi muito de risco com ele, de verdade, tá? Porque eu acho que, assim, claro que você tem diversos perfis de gestor de equity, mas, normalmente, o gestor de macro, de renda fixa, ele é muito mais das questões de risco que o gestor de equity, que pensa várias vezes em risco como assimetria para o preço, né? Ou concentração no ativo. Mas tem várias outras formas de você olhar risco, né? E não existe uma forma que te dá como você deve olhar. É a junção dessas coisas. Então, o legal é que, assim, eu aprendi muito na Ocamp, aprendi muito com o Fábio, aprendi muito com o Léo. E hoje na Gard a gente vê o resultado e a consequência desses aprendizados, cara. Bacana demais. E algum deu bom quando tu acertou aquela voadora giratória? Isso é que nem quando você está entrevistando. Eu tô aqui jogando videogame, meu irmão. Quando você está entrevistando e aí você pergunta, característica negativa. Aí o cara demora. Seu principal defeito. Aí tu fala, cara, não é possível, eu te falo 10 aqui. Né? Agora, pô, fala, deu bom, o cara tem vários. Aquele que, cara, você pegou muito na veia, assim. Esse primeiro semestre foi muito bom, né? Foi. Acho que a gente acertou bastante a tese, a gente acertou bastante o mix ali de carteira. A gente acertou diversas coisas, que nem você falou, não foi um cavalo. Então, acho que trazendo para contemporaneidade... Ansioso para saber o que ele vai pegar pro quadro de medalhas do clube. Mas antes... Vai lá. Não, é que ele já tá tentando antecipar também, mas... o cara tá querendo antecipar o mentor. Cara, tá soltando aqui o quadro de medalhas aqui. Não fala o nome desse quadro, não, cara. É porque não tem nome ainda. Então, mas é que você fica dando moral pro Liminha, aí, pô, a Liminha fica ali... Aí, Liminha, Liminha é o dono aqui ainda, né? Não, eu sei, mas, pô, que nome é ruim. Não, vamos falar a verdade. Senti falta foi do Faga aqui hoje. Então, o Liminha. O nome artístico dele. Vocês falaram ele que é o dono aqui, então, eu falei, pô... O nome artístico do Faga é o Liminha. O cara toca o Liminha. terror aqui no estúdio, sua sorte é que ele não tá aqui hoje. Nossa, e o cara tá duro. Ali pulando no vidro ali. Escapei ali atrás do vidro. Mas, Bruno Lima, acho que não cortar na sua cabeça, o que a gente tá faltando aqui? Não, acho que é legal. Não, essas pessoas... Ele citou algumas pessoas de referência. Não sei se você quer trazer nessa discussão. Posso complementar essa aí? Okumura. Não, então, o que eu acho legal de referência? Eu não tenho uma referência, eu tenho várias. Lógico, tá? lógico. Então, assim, as casas que eu passei, com quem eu trabalhei, tem várias referências que eu já mencionei. No mundo, indo para a leitura, né? Eu acho que, assim, tem 3 que quem é gestor de equity, eu acho que tem que acompanhar na lupa, né? Especialmente com essa visão também mais macro, etc., que é o Ray Dalio, o Howard Marks e o Buffett, né? E aí entra o Munger junto, claro. Mas, assim, esse daí, o que escrever tem que ler. É um must. E aí você tem as outras referências que eu acho que qualquer pessoa é extremamente bem sucedida, né? Assim, putz, o Jordan, né? É uma história incrível, o Senna é uma história incrível, né? Então, são também... outros que tudo que fala sobre a vida deles, né? É interessante. E nas artes marciais, cara? Opa, olha aí. Eu gosto muito, assim, aí eu vou ter que voltar pro jiu-jitsu. Vai lá. E eu gostava muito do meu mestre, assim, eu acho que o Soneca, tá? Ele tá, Sonequinha. A escola Barra Gracie, né? Mas foi uma época da minha vida ali, adolescente, fazia besteira, e tomei algumas... algumas chamadas, né? Alguns corretivos. Exatamente. Então, assim, o McGregor, hoje em dia, assim, apesar de ter coisas que... midiáticas. Mas tem uma forma de pensar, de sempre estar buscando, etc., que eu acho interessante. Então, acho que... Pô, bacana, cara. Legal demais. E agora, você falou muito de livro. Aqui no clube também, para registro, a gente sempre pergunta dica de série, cara. Sobra tempo, você gosta, você consome streaming, assim? Eu gosto muito, mas eu gosto de série nada a ver com o trabalho.
Assim, ali é pô. meu passatempo. Então, Nós também. Solta. Pô, exatamente. agora eu tô vendo a Peaky Blinders, né? Porra, sensacional, meu camarada. Então, Pô, tu também tá vendo esse negócio? Pô, geral Não, falando eu tava esperando lançar, cara. eu também. Tu não vê não, Bruno Lima? Não. Cara, vale a pena. Vai. Essa Vale a última pena. eu tô achando Não, é pouco, maneiríssimo. eu tô achando um pouquinho É. menos, mas assim, é muito bom, é muito bom. E uma outra que eu gosto, assim, que eu diria o This Is Us. Cara, Que essa assim, não Não, te pegou. Não, pelo contrário, tá. cara. Assim, Sim. como obra, eu acho isso sinceramente Exatamente, fantástico. Assim, direção, exatamente. história, É isso. casting, elenco, Exatamente. trama. É isso Só mesmo. que, cara, geralmente eu vejo série antes de dormir, né? Sim, A patroa sim, bota já lá tá na TV, eu assim. E é meio pesado, cara. Meio, assim, é bom pra caramba, mas, pô, Sim. sem dormir com um nozinho na garganta, É. às vezes eu Tem gosto que- de ver uns tic-teco, Sim, Pato Donald, um sim, negócio meio sim. assim pra ir dormir, entendeu? É aquela história, né? Filme bom tem que ter E isso é meio pesado, amor, assim. né? Falar de outra O forma. herói lá, trajetória, né? Bombas, É, né? bomba, estoura bomba aí, Final então, feliz, já final vem- feliz. O bem vence o mal. E acabou. Às É. vezes pra dormir é bom ver isso. E This Is Us é muito bom, só que é tenso, assim, é denso o negócio. Mas como obra, eu acho fantástico. Eu ainda não vi a última temporada. Eu tô vendo. Boa. E que dizem que, cara, é bastante denso, vamos dizer Sim. assim. Quadro de medalhas de Bruno Lima. Quadro de medalhas. Explica pra Daniel ele, Cunha. faz o compliance do clube, faz o disclaimer. Não é uma recomendação de investimento, obviamente a gente sabe, né, da dificuldade que é o mercado brasileiro, mas é uma brincadeira, aquela coisa que a gente coloca aqui na mesa, chama todo mundo aqui para um bate-papo, depois vai ter aquela famosa zoeira, né, da galera que colocou aqui os seus nomes, mas pô, o nome de uma ação que você acha que tem uma chance de performar bem, pensando aí no 3 curto prazo, meses. né, que é o curto prazo brabo do mercado brasileiro. Acho que é bom estressar que é tanto uma brincadeira, porque a gente sabe que realmente é diferente não ser uma brincadeira. 3 meses. E, pô, para um gestor onde realmente o trabalho, ou a arte, é o mix, é a composição de portfólio vis-a-vis cenários, aqui é um papel da Bolsa Brasileira para os próximos 3 meses, para você brincar aqui no quadro de medalhas do clube. Já tem alguma ideia? Eu vou ter que voltar na raiz. Opa. Rapaz. Eu vou explicar Olha o por quê. tamanho da convicção. né? Não, é o contrário. Eu tô tão preocupado ainda com o cenário que eu tô tendo dificuldade de 3 meses, pensando mais em horizonte lógico. maior, eu já falei Sim, pets, exato. mas 3 meses de falar uma coisa que vai performar nesse período. Uhum. Então, eu diria que eu vejo pouco downside na raiz. Por isso que eu acho que nesse cenário é um ativo bom. Perfeito, cara. Legal. Agradecer Pessoal, aqui o episódio pô, 33. agradecer pra caramba. A Papo bom altura de demais. uma super quarta. Um super gestor com uma super história e super performance, Dodô. Sucesso aí na Gard, cara. Mais uma vez, fica aqui o convite para conhecerem melhor a Gard no link que tá aqui na descrição do vídeo. Bruno Lima, Muito um obrigado. super abraço. Dodô, um super abraço. Obrigado pela oportunidade, cara. Obrigado vocês. Espero poder voltar. Sem dúvida. Lógico. E foi um prazer estar aqui, tá? Pessoal, até a semana que vem. Um grande abraço.